Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabi e vou falar hoje para vocês sobre peludos ou pelados, sobre a forma dos filhotes de mamíferos que podem ser precoces ou altriciais. Bom, apesar dos mamíferos terem muitos pelos, como são os filhotes? Eles já nascem cheios de pelos igual aos adultos? Não necessariamente. A gente tem dois tipos de filhotes principais que são classificados de acordo com o seu estado ou características ao nascer. Eles podem ser altriciais ou precoces. Mas como assim? A palavra altricial, ela significa aquela que nutre, de acordo com o dicionário na língua portuguesa. E eles são assim, esses filhotinhos, parecem umas jujubinhas, de olhos já bem fechados, orelhas também fechadas, e por eles não terem pelos, eles ficam bem enrugadinhos assim, com as dobrinhas na pele. Os filhotes mais comuns de filhotes altriciais são os monotremados, ou seja, os ornitorrincos e as equídenas. Os marsupiais, todos os seus filhotes são altriciais, como os gambás, os cangurus e os koalas. E também placentários, como os roedores, por exemplo, como os camundongos. Pode ver que todos os três são bem jujubinhas, rosinhas e pequenininhas. E como é um filhote precoce? Qual o significado da palavra precoce? Bom, essa é um pouco mais comum para a gente, tanto no dicionário como no contexto social. Então, ela pode ter até 3 significados. Aquele que frutifica ou amadurece antes do tempo normal. Pode ser o segundo como que acontece, uma coisa que acontece muito cedo para os padrões normais, um prematuro, um antecipado. E o terceiro, que é o significado mais importante para a gente aqui, é aquele que muito cedo demonstra capacidades ou habilidades próprias de crianças mais velhas ou de adultos. E o filhote precoce ele vai ser praticamente o oposto do filhote altricial. Então ele já vai nascer com os olhos bem abertos, a orelha tanto interna quanto externa bem desenvolvida e principalmente muito peludinho. Bom, e quais são as possíveis influências para a gente ter dois tipos de filhotes tão diferentes? Uma coisa muito interessante é a estratégia reprodutiva conhecida como conceito RK. O que é isso? Ela é relacionada ao crescimento populacional, que pode ser muito rápido ou muito lento. Então, na ponta R, seria esse crescimento populacional muito rápido, como, por exemplo, as ostras. Elas têm uma reprodução explosiva, então elas vão colocar muitos ovos de uma vez só, na esperança de que pelo menos um ou outro tenha a probabilidade de chegar até a vida adulta e se reproduzir. Já no extremo K, a gente vai ter animais como a gente, por exemplo, que vamos investir muita energia em uma prole só ou duas, em que ela vai passar muito tempo de gravidez, uma grande lactação e bastante tempo também acompanhando esse filhote para garantir que ele chegue à vida adulta e tenha filhotes e descendentes férteis também. Porém, vale observar que o mesmo grupo animal pode apresentar as duas estratégias. Então, por exemplo, como nos roedores, como eu tinha falado anteriormente, os camundongos podem ser extremamente altriciais e já a capivara ter um ou dois filhotes bem precoces, ou seja, já nascem todos peludinhos e se movimentando e tudo mais. E tem uma outra coisa interessante também, que é a diferença de lactação. Então, por exemplo, os altriciais, como esse aqui da esquerda, eles vão ter a lactação como algo insubstituível, porque eles precisam completar o desenvolvimento deles de forma extrauterina, do lado de fora do corpo da mãe. Então, se você pega um filhote desse e deixa ele do lado de fora, ele vai morrer. Simplesmente assim, ele não tem como sobreviver sem esse leite da mãe. Já nos precoces aqui, como a girafa, não é bem assim. Assim que a girafa nasce, em poucas horas ela já consegue se equilibrar nas pernas, por exemplo, nas pernas fininhas, e se alimentar tanto do primeiro leite da mãe, que é muito importante para a imunidade, mas também ela em pouco tempo já vai começar a se alimentar de grama. Então, para que teria esse leite por mais tempo se esse animal já vai se alimentar daquilo que ele precisa logo que ele nasce? Então, uma das hipóteses na literatura é que esse leite, essa lactação vai servir para manter a conexão, o vínculo mãe-filhote, em que ambos se reconheçam como parentes, né? E que a mãe consiga ainda ensinar esse filhote a caçar, a se esconder, o que for. Então, para manter essa conexão. E quais são as dificuldades enfrentadas quando a gente tem esses dois nomes e dois tipos de filhotes tão diferentes? Principalmente em relação à nomenclatura, que ela vai ser equivocada, na maioria das vezes, para o grupo dos marsupiais, que é o meu grupo de estudo, como eu tinha falado, os gambás e os cangurus, porque muita gente fala que esse tipo de filhote, como jujubinha, eles são animais precoces ou animais prematuros, por nascerem muito cedo. E o problema é que o precoce, a gente tem esse uso corriqueiro da palavra em sentidos sociais, como eu tinha comentado no dicionário, e que, na verdade, para esse tipo de filhote, elas são coisas totalmente contrárias, porque o nascimento prematuro é aquele que ele é antes do tempo, enquanto que a criança precoce é uma criança além do tempo dela.
Então, a gente está usando dois termos para coisas totalmente opostas. E, na realidade, o marsupial, mesmo nascendo daquele tamanho, os filhotes altriciais como um todo, eles não estão tendo um nascimento prematuro, eles são geneticamente programados para nascer naquele momento. Então, eles não são prematuros e também nem muito menos precoces. Então, para isso, a gente fez um trabalho justamente para justificar o uso desses termos de forma correta na literatura ao falar desses termos dos filhotes de marsupiais ou outros filhotes altriciais também. Mas, de qualquer forma, por que os pelos são tão importantes assim? Bom, primeiro porque eles ficam fofinhos, né? Seria ótimo se fosse apenas isso. Mas tem outras coisas muito importantes, como, por exemplo, camuflagem. No caso dessa foca toda branquinha, ela se disfarça muito bem num gelo, assim, nesse ambiente mais gelado, em que qualquer olho que passar mais rápido não vai encontrar ela nesse chão. Por exemplo, comunicação e sensação também através das vibrícias, que são esses pelos modificados no rosto, normalmente em bastante volume, principalmente em animais noturnos. Ela é bem desenvolvida para ele no escuro, ele conseguir ir tateando, saber algum filhote, alguma presa que esteja passando, alguma coisa assim, ajuda bastante nesses animais. Mas a principal delas é o isolamento térmico. Então, por exemplo, nesse urso polar, imagina esse frio que é você viver no gelo, nadando nessa água gelada sem pelo nenhum. Então, a gente, primata pelado, por exemplo, ia morrer em poucas horas. E os mamíferos, como a gente bem sabe, eles são pelos, pelos e mais pelos. Então, por exemplo, com os tipos diferentes de pelo que eles podem ter. Na capivara é uma coisa enorme que também ajuda ela a ter esse isolamento térmico por ser um animal de hábito semiaquático. Então, vai estar sempre muito molhado, então ter bastante pelo ajuda a reter essa temperatura. Em seleção artificial, a gente tem diferentes formas de pelo, nos cachorros como nos gatos também, podem ser muitos pelos, pode ser pelo quase nenhum. No leão, em termos de dimorfismo sexual, também os machos têm uma juba muito grande para chamar a atenção das fêmeas. Aqui no caso dos ornitorrincos, que são animais extremamente semiaquáticos também, mas vão ter um pelo muito diferenciado da capivara, porque ele vai ser bem lanoso, impedir muito a entrada de água, manter esse pelo mais sequinho para quando o animal precisar boiar na água. No caso desse morcego, por exemplo, para chamar a atenção da fêmea na corte, no acasalamento. E entre outras opções, como nesses dois no koala e no canguru, eles realmente ficam muito fofinhos. Não dá para dizer que também não tem essa função, né? Bom, e às vezes os pelos eles não são tão convencionais assim como eu mostrei nessas fotos. Como, por exemplo, aqui a gente tem a equidna, que é muito parecida com o porco-espinho, e ambos deles têm esses pelos bem diferenciados em forma de espinho para proteção. Então, quando eles se sentem ameaçados, eles eriçam bastante esses pelos e vão causar um grande estrago se o predador insistir em se alimentar deles. Por exemplo, no pangolim, também é bastante diferente, essas escamas modificadas são pelos realmente, modificados em forma de escama, que são muito duros, muito, muito rígidas, e ele se enrola como se fosse um tatu-bola para se proteger, e é muito difícil você tirar ele dali de dentro. E por falar em tatu-bola, o tatu ele também tem essa carapaça bem desenvolvida, bem rígida, mas isso não é pelo modificado. Isso, na verdade, é um esqueleto dérmico, ou seja, é um esqueleto que não é derivado da ossificação da cartilagem. Ele é um esqueleto que cresce logo abaixo da membrana, assim como o topo da nossa cabeça do crânio também é um esqueleto dérmico, e ele usa como proteção, mas não são pelos modificados. Então, na verdade, o tatu não entra nessa situação que eu comentei agora. Na realidade, se você tiver a oportunidade de ver um casco de tatu de perto, você vai conseguir observar que tem uns pelinhos pequenininhos entre essas linhas e também aqui perto das orelhas e tudo mais. Aí são pelos de verdade. Bom, muitas vezes os pelos também quase não estão presentes. Então, por exemplo, como eu falei de seleção artificial, os gatos, a gente também tem o gato Sphinx, que ele é totalmente pelado, fica todo enrugadinho, igualzinho aqueles fotos de filhotes altriciais que eu mostrei no início do vídeo. Nos mamíferos aquáticos, justamente pelo ambiente aquático que ele se insere, ele não vai ter pelo praticamente nenhum, justamente por questão de hidrodinâmica. Então, quanto menos pelo você tem, menos atrito você faz com a água, mais rápido você se movimenta. Assim como, por exemplo, os nadadores nas Olimpíadas que depilam praticamente o corpo todo justamente para diminuir esse atrito com a água. Assim também como os hipopótamos, mas como eles não são tão aquáticos assim como os golfinhos, eles ainda têm bastante pelo aqui nas vibriças, bastante pelo no focinho, mas ele também é todo peladinho, lisinho. E como no rato topeira pelado, que é um dos animais mais feios que eu já vi na minha vida, mas ele vai ter essas vibriças bem grandes aqui, assim, bem no rosto, pode ver também na pontinha das patas, que ajuda esse animal, que ele é fossorial, ele fica lá embaixo nos túneis a perceber também as presas que estão passando, aonde que ele está, ter a sensação química do ambiente, etc.
E em alguns casos, a gente tem uma doença chamada alopécia, que é a que deixa totalmente o animal pelado. Vale lembrar que essa doença ela é bem rara, não é comum na natureza, mas de vez em quando aparecem uns casos assim, como por exemplo esse gambá totalmente pelado, que coitado, vai ter que viver em cativeiro a vida toda, porque ele sem pelo não consegue nem controlar a temperatura e também sofre muito dano do sol, por exemplo. Mas sobrou as vibriças aí bem grandes no rosto, ainda dá pra perceber. E nesse caso aqui direito, esse aqui eu recebi bastante pelo WhatsApp, corrente de internet, em que todo mundo falando que era um anfíbio voador, um morcego pelado, seja o que for. E isso, na verdade, é um colugo, que é um mamífero planador, que também está sofrendo de alopécia, por isso que ele está pelado desse jeito. E que, na realidade, esses animais seriam assim, na vida real, bem peludinhos e bem bonitinhos. Bom, sejam peludos ou sejam pelados, é bom a gente não confundir os filhotes de mamíferos, né? Eles podem ser altriciais ou precoces de acordo com o estado do filhote ao nascer. Então, se ele nasce todo jujubinho assim, peladinho, ele é um filhote altricial. E se ele nasce todo peludinho e grandinho, ele é um filhote precoce. E é isso, gente. Muito obrigada.